Olá! Começa agora mais um programa da TV Prefeitos e Governantes. Estamos aqui para conversar com o assessor especial, Dr. Ubiali, da Vice-Governadoria do Estado de São Paulo. Prefeitos e governantes agradecem a presença. E aqui vamos conversar um pouquinho sobre a política atual e principalmente da sua mudança do Legislativo agora para a Vice-Governadoria, o seu trabalho aqui na casa. Então, gostaria de saber um pouquinho do trabalho do senhor. É um prazer estar falando com vocês e, realmente, essa mudança é uma mudança muito significativa. Quando você está no Legislativo, você não tem uma série de incumbências e prerrogativas que você tem no Executivo. Por outro lado, você tem algumas prioridades que você não tem aqui, agora, nesse momento em que eu exerço essa função. É uma função nova para mim, mas eu sou uma pessoa que sempre tem a capacidade de aprender, e estou aprendendo. Não sei, não estou pronto, eu acho que tem muito para aprender, mas acredito que esteja crescendo no conhecimento, na competência, que é, na minha opinião, o mais importante. A gente tem que ter essa visão de que o processo ele é contínuo e é um processo, não há nada terminativo. O papel aqui do vice-governador é substituir o governador nas suas ausências ou nas suas impossibilidades de ação. E eu faço aqui exatamente o mesmo papel que faria a Casa Civil, só que no sentido de que, como a vice-governança ela é uma substituição do governador, ela não é o governador na sua essência, também aqui não é a Casa Civil na sua essência. A gente recebe prefeitos, recebe vereadores, recebe políticos, recebe empresários que querem conversar com o governo a respeito de vários assuntos. E a gente dá encaminhamento a esses assuntos. A gente sempre procura fazer com que haja agilidade nas soluções dos problemas, que haja uma reflexão do sim ou não a respeito de todos os problemas que nos é trazido. Porque, às vezes, é melhor você ter um não logo, porque você vai cuidar de outras alternativas, do que você ficar simplesmente sendo postergado naquela solução daquele problema que você apresentou ou naquela proposta que você fez. Nós entendemos que tudo que é bom para o povo, tudo que traz qualidade para o serviço público, tudo que traz solução de problemas crônicos no nosso país, no nosso estado e nos nossos municípios tem que ter prioridade. Nós achamos que o serviço público tem que ser de qualidade, a solução tem que ser sempre rápida e tem que ser ouvida a população. E é isso que nós fazemos aqui, através da consulta e encaminhamento para os vários setores do governo do estado. Gostaria de saber se existe, assim, se tem um diálogo maior com os próprios prefeitos, né? Se eles acabam vindo muito aqui conversar tanto com o senhor quanto com o vice-governador. Enfim, e também se nesse diálogo, se existe esse diálogo, se também tem as grandes dificuldades aí dos prefeitos também por conta da crise, né? A gente sabe como é que está a situação aí do país. Aqui a gente atende inúmeros prefeitos de toda a região do estado, e a gente tem tido uma tônica permanente de queixa da dificuldade que a crise econômica e crise política trouxe. A crise econômica porque houve uma queda em média de 12% da arrecadação dos municípios. Há municípios que caiu 30%, outros um pouco menos. Mas isso está fazendo com que a capacidade de investimento, a capacidade de ação dos municípios fiquem com muita dificuldade. E nós entendemos que isso tem que ser superado de alguma forma. A crise política, ela vem do governo federal, vem até o município, porque a população, de uma forma geral, não separa os políticos nem as suas funções. Ela confunde, eventualmente, o que faz o legislativo com o executivo. E confunde o papel do vereador com o papel do prefeito, com o papel do deputado estadual e federal, com o papel do presidente e ministros. Então, essa falta de separação de poderes, essa falta de conhecimento sobre como funciona realmente a máquina pública, faz com que todos sejam atingidos pelas dificuldades, sejam essas dificuldades políticas ou sejam dificuldades econômicas, como é agora. Quando você tem as duas juntas, é pior ainda. Então, mas
por uma opinião pessoal sua, né, por conta dos municípios também terem uma arrecadação menor agora, a questão do FPM, todo mundo fala também do problema do pacto federativo ainda. Também queria saber, assim, o próximo ano é ano de eleição, né, então tem aí um rigor maior com os prefeitos também, para eles fecharem as contas, por conta também da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu também gostaria de saber se existe aí um ar mais temerário por conta disso, né? Se tem o próprio governo do estado também está preocupado com esse tipo de situação, porque as eleições estão aí, né? Na verdade, nós temos falado constantemente com os prefeitos para que eles tomem cuidado com as suas contas. A responsabilização, ao final do mandato, ela passa a ser civil e não só política. E eles vão responder com seus bens sobre eventuais dificuldades que eles tiveram, que pode ser erros no formato e não erros que tenham de ganho próprio, qualquer coisa. Então, nós tentamos aqui, de uma forma geral, alertá-los para que procurem uma assessoria adequada para que eles fechem as contas, que eles façam as economias que precisam ser feitas para que eles possam fechar, no final do seu mandato, as contas sem infringir a lei de responsabilidade fiscal. Naturalmente, isso não é fácil. Você tem vários tipos de políticos, prefeitos, vereadores, presidente de Câmara, e nem todos têm uma formação do ponto de vista administrativo que permite uma compreensão plena dessas dificuldades. Então, a gente procura orientá-los, na sua maioria, procura ser bastante didático no que eles têm que fazer, para que eles possam, de fato, fechar essa conta e não ter problemas para a sua vida pessoal. Nós entendemos que a maioria dos políticos são honestos, a maioria dos políticos trabalham muito, querem o melhor, querem o sucesso da sua cidade, querem o crescimento da sua cidade, e, eventualmente, eles são condenados por erros formais, que não foram, a lei ela não separa isso, a gente pensa que tem que ser feita uma reforma na lei que permita a separação dos erros formais dos erros de má intenção, erros que queiram usar do dinheiro público para o bem pessoal ou para outra finalidade. Se fizéssemos essa separação, você veria que cairia muito o número de processos que hoje os prefeitos têm, presidentes de câmaras têm. Nós acreditamos sinceramente que essa reforma precisa ser feita na lei para que isso não aconteça mais. Por outro lado, nós temos também dito a eles que, com a dificuldade que tem hoje o governo federal, o governo estadual, que eles não esperem o socorro que sempre houve desses dois segmentos, tanto federal quanto estadual, que eles vão ter mesmo que trabalhar com aquilo que está posto hoje. Não há nenhuma mágica nisso. E nós temos aqui tido muita dificuldade em trabalhar nesse momento, porque o governador Geraldo Alckmin é uma pessoa extremamente prevenida, um gestor muito sério, muito preocupado, e ele fez um corte no orçamento no ano passado de 15%. Esse ano ele cortou mais 10%. E agora ele pediu que fizesse uma redução, mesmo dos gastos já previstos, de mais 20%. Então, há uma diminuição muito grande do recurso, e isso em função da arrecadação do Estado. Ele está fazendo a lição de casa, ele é uma pessoa extremamente equilibrada, um gestor muito profissional, um gestor muito competente. Então, o governador Geraldo Alckmin tem feito a lição de casa para que ele, quando entre o ano que vem, esteja com uma situação bastante consolidada. Você não vê em São Paulo nenhuma queixa de funcionário público não recebendo, como você tem visto notícia de outros estados. Isso porque esse governador ele tem essa característica. É muito previsível. É um governador que administra com muita segurança, com muita vontade de acertar. E está tocando todas as obras já iniciadas, mas não está iniciando nenhuma obra nova enquanto não terminar essa que está sendo feita, que é uma boa política, você terminar primeiro aquilo que você já começou para depois começar novas obras. Naturalmente, isso cria uma angústia nos prefeitos que gostariam de ver suas cidades atendidas, principalmente aquelas que ainda não foram atendidas. A que está sendo atendida, que já está acontecendo a obra, elas estão tranquilas. E nós acreditamos que essa segurança do governador que ele busca na arrecadação vai mudar um pouco no final do ano, e talvez no final do ano a gente tenha uma possibilidade de atendimento de um número maior
de prefeituras para que elas possam ter suas necessidades atendidas. Se não houver uma parceria entre o público, no sentido do governo do Estado e do governo federal, é muito difícil que a prefeitura consiga resolver seus problemas sozinha. E nós entendemos que já passou da hora de ter uma reforma administrativa, tributária, em que haja uma melhor distribuição de recursos para que o município seja atendido de uma forma mais justa. Hoje é frequente o governo, principalmente federal, passar para o município uma série de obrigações, mas não passa os recursos para cumprir essas obrigações. Isso não é justo com o município e é preciso de se conversar melhor isso, encontrar uma solução mais adequada para que isso não ocorra. E para finalizar, também gostaria de saber se tem mais algum trabalho aqui dentro da vice-governadoria para auxiliar os municípios e também, tanto para agora, para o final do ano, e para o ano que vem, que é ano de eleição. O vice-governador é secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação Tecnológica. Então, dentro dessa secretaria, que é uma grande secretaria, tem as universidades todas do Estado de São Paulo dentro dela, tem a Invest São Paulo e vários segmentos. Ele pretende fazer com que haja uma otimização do recurso público. Ele tem feito isso, ele tem feito, mesmo apesar dos cortes no orçamento, tem sido realizado muito. Nós tivemos a inauguração aqui em São Paulo de várias empresas que vieram para cá, só nesse ano um número quase que 15% a mais do que o ano passado, mesmo na crise, as empresas estão vindo para São Paulo. São Paulo tem infraestrutura, São Paulo tem o povo paulista é um povo preparado pelas suas universidades, pelas suas instituições. Isso faz com que haja uma natural procura dessas empresas por São Paulo. E nós queremos incentivar isso. Porque quanto maior for o número de geração de emprego, quanto maior for a aplicação de recursos nacionais e internacionais aqui dentro de São Paulo, melhor vai ser. O vice-governador e secretário de Desenvolvimento tem a ideia de transformar a nossa produção paulista numa marca importante dentro do nosso comércio nacional e internacional, fazendo o selo São Paulo ser um selo de reconhecimento de competência, qualidade e inovação. A gente agradece aqui a presença do assessor especial, o Dr. Biali, e a gente fica por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais.